Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E leiamos desde o verso 14. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez agradecemos por termos o privilégio santo de abrirmos Tua palavra escrita diante de nós. Suplicamos uma vez mais a provisão e a habilitação do Teu Espírito Santo para podermos compreender as Escrituras. Abre os nossos olhos, Senhor, ilumina-nos para que ouçamos o falar do Senhor na Tua santa palavra. Carecemos desse suporte e plena habilitação da parte do Senhor. Por isso esperamos em Ti, olhando para Ti. No precioso nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, nós temos visto na sequência desses estudos no Evangelho de Lucas, que o Senhor está vivendo suas últimas horas. E nós vimos que apenas Lucas registra o detalhe de que o Senhor, ao se colocar nessa mesa da Páscoa, a última que o Senhor comeria com seus discípulos, e tomar esse pão, Ele então está instituindo algo que tem caráter diferente do que havia até então. O Senhor come com eles a refeição da Páscoa. Nós vemos isso desde o verso 14 deste capítulo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E o verso seguinte diz: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. O que sem dúvida a diferenciava de todas as outras, as duas anteriores.
esse termo, esta Páscoa, é extremamente sugestivo e enfático, porque o Senhor então estaria celebrando aquela que não só seria a última, mas que seria o cumprimento espiritual de todas as Páscoas, que estavam sendo celebradas mais regularmente ou menos regularmente, desde que foi instituída em Êxodo capítulo 12. Então é aí que nós estamos, e vemos então a importância dessas últimas horas do nosso Senhor Jesus. O detalhe que também já partilhamos, apenas uma pequena introdução do que já foi dito, verso 18, verso 19, destaca na pena de Lucas, e somente ele, o fato de que quando o Senhor toma este pão, ele institui algo novo. Então, se nós perguntarmos, onde está a instituição da Páscoa nos Evangelhos? Apenas em Lucas. Mateus não coloca as palavras assim, fazei isto em memória de mim. Então o Senhor instituiu algo, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, conforme vemos neste Evangelho. Mateus não registra assim, Marcos não registra assim, apenas Lucas. Mais um detalhe que também já vimos, que não é apenas um detalhe técnico. Nos textos de Mateus, de Marcos e de Paulo, em 1 Coríntios 11, as palavras tomai e comei ocorrem no texto original. Ou seja, a ênfase nesses três textos, de novo, Mateus 26, Marcos 14, 1 Coríntios 11. Então, Mateus, Marcos e Paulo. A ênfase está naquilo que os discípulos deveriam fazer, nessa mesa da última Páscoa, quando o Senhor institui a sua ceia, a mesa do Senhor, em memória dele. Então ele diz, tomai e comei, o que eles deveriam fazer. Mas Lucas não registra assim. Em Lucas não há as palavras tomai e comei, que há em Mateus, que há em Marcos e que há em Paulo. Embora, reforçando para você aí, talvez a maioria dos irmãos tenha nas suas mãos a edição Revista Atualizada de Almeida, não consta as palavras tomai e comei no texto de Paulo, 1 Coríntios 11. Mas consta no texto original. Basta você ir ao texto original, basta você ir a várias outras versões, inclusive em inglês, inclusive em português, e você vai ver que ali estão as palavras também, tomai e comei, no texto de 1 Coríntios 11. Enfatizando então o que eles deveriam fazer. Apenas Lucas enfatiza, e esse é o detalhe tão sugestivo e tão lindo aqui, o que o Senhor estava fazendo para eles. Então, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E ainda antes de prosseguirmos, verso 20, que nós apenas introduzimos na semana passada, quando nosso Senhor faz isso, meus amados irmãos, duas ênfases que já colocamos aqui, vamos mantê-las frescas no nosso coração, especialmente quando estivermos aqui juntos, aos domingos, diante da mesa do Senhor, em memória do seu nome. Primeiro, quando o Senhor toma esse pão em suas mãos, dá graças e o quebra, nosso Senhor está se identificando com este pão. Do contrário, ele não teria feito isso. E nem teria dito, isto é o meu corpo. Então é uma conexão muito clara do Senhor com aquilo que está nas mãos dele. Ele está dizendo, isto é meu corpo. Primeira ênfase. Não apenas essas palavras contêm o fato de que o Senhor estaria oferecendo o seu corpo por eles. Substitutivamente, sacrificialmente. Claro que isso também era verdade. Há poucas horas adiante ele estaria na cruz. Então sim, isso também está envolvido. Um corpo oferecido por eles. Mas não vamos perder aquela outra ênfase, meus amados irmãos e irmãs. O corpo do Senhor para eles. E sabe, meus irmãos, nas duas grandes ênfases, podemos, creio eu, resumir assim, as duas grandes ênfases que nós temos no chamado cristianismo, elas falham no sentido dessa compreensão. Você sabe que uma das ênfases apela para a transubstanciação do pão, não é assim? A outra ênfase vê no pão apenas um memorial. Mas nós sabemos que essa mesa não é apenas um memorial. Porque aqueles que a tocam de uma maneira indevida, então eles são réus do corpo e do sangue do Senhor. Então eles colhem malefícios para si.
Por isso há entre vós fracos, doentes, não poucos que já morreram. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11. Porque há, sim, realidade espiritual promovida pelo Espírito Santo, sim, através dos elementos que ele usa como veículos para transmitir aos que participam de maneira adequada os efeitos e virtudes da morte do Redentor no Calvário. Do contrário, nós estaríamos tomando uma refeição comum, que fosse até mesmo em nome do Senhor, mas seria uma refeição comum. Mas não é uma refeição comum em nome do Senhor, é a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Então, graças a Deus, podemos fazer uma pequena estação, digamos assim, como ocorria lá no deserto, não é? Nesse pequeno texto, e partilharmos um pouco mais sobre isso no transcorrer do estudo desse evangelho que temos feito há mais de 2 anos. Nós podemos ter uma estação aí e pararmos um pouco mais para meditarmos sobre o significado da mesa do Senhor, que nós então consideramos a mais privilegiada de todas as reuniões que podemos ter, diante da mesa do Rei, do anfitrião celestial. Então, até aí nós fomos, completando essa última ênfase, não apenas o corpo por vós na cruz, mas o corpo para vós. Ou seja, o Senhor quis não apenas oferecê-lo por nós, mas oferecê-lo para nós, no sentido de que as virtudes, as perfeições, as excelências desse corpo santo do nosso Redentor, que poderiam ter sido retidas para Ele mesmo, porque Ele é quem é, e é o que é. Mas então, quando Ele toma esse pão, Ele diz, meu corpo oferecido para vós. E meus amados irmãos, quando foi que a igreja experimentou a realidade disso? Do não apenas por vós, mas para vós? Quando o Espírito Santo desceu. Então essas virtudes, excelências, perfeições do corpo santo do Cristo glorificado puderam ser repartidas, comunicadas pelo Espírito Santo à igreja. E meus irmãos, um último detalhe. Quando nós partimos o pão, nós sobretudo, excelentemente, nós estamos proclamando essas verdades. Que sim, o corpo glorificado do nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, esse Espírito comunica a nós as virtudes, repetindo, perfeições, excelências desse vaso com V maiúsculo, o Redentor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o nosso Senhor Jesus. Comunicado a nós, não ao mundo. Então, isto é meu corpo oferecido por vós e para vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 20, para então darmos sequência ao passo seguinte, que ainda não tocamos com detalhes. Semelhantemente, olhe para a sua Bíblia, por favor. Depois de cear. Ou seja, muito claro que a refeição da Páscoa já tinha acabado. Agora o Senhor já havia tomado aquele pão, separado aquele pão que era um dos asmos da Páscoa, mas instituiu algo novo. Então, semelhantemente, Ele vai fazer algo agora com o cálice. 4 cálices, ou 4 rodadas de um mesmo cálice, que era enchido 4 vezes, circulava durante a Páscoa. Os 2 últimos se chamavam, por ordem, cálice da bênção. Paulo, aliás, menciona isso em 1 Coríntios 10. Cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do corpo de Cristo, né? Do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, o cálice da bênção, o terceiro cálice, e o último cálice, o cálice da alegria. Então é dito, o Senhor tomou um cálice dizendo, este é o cálice, atenção aí, da nova aliança no meu sangue. Antes ainda de concluirmos esse verso, meus irmãos, isso seria quase que escandaloso para os discípulos. Por quê? O princípio no livro de Levítico é, a vida da carne está no sangue. Então não comereis sangue, não bebereis sangue, porque a vida da carne está no sangue. Agora nosso Senhor toma um cálice, claro,
que contém ali o fruto da videira. E diz assim: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. E segundo os outros evangelistas, né? Bebei dele. Você percebe, irmão? Como que soou para aqueles discípulos de uma maneira tão única. Primeiro porque na Páscoa, conforme ela foi instituída, em todo o Velho Testamento, preste atenção, não havia cálice nenhum. Leia Êxodo 12 para você ver. Comereis a carne do cordeiro assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E assim a Páscoa era celebrada. Nada de cálice, nada de bebida. Com o passar dos anos, após Malaquias em especial, o último profeta, a tradição incluiu, a tradição judaica, a tradição dos anciãos, incluiu esses cálices na refeição da Páscoa. Aliás, 4 deles, como já falamos, né? Então o Senhor agora toma um desses cálices e diz: esse cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. São palavras tremendas. E ele então continua: derramado em favor de vós. Agora, antes de darmos o próximo passo, por que nova aliança? Por favor, deixando esse texto aí para retornarmos a ele, abra por favor sua Bíblia rapidamente em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Vamos ver alguns versos aqui e preste atenção para você ver o que está acontecendo aqui. Êxodo 24, verso 1. Diz também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Agora ouça: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade espargiu sobre o altar. Note agora o verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Primeiro detalhe aqui. O primeiro livro que Moisés escreveu, podemos assim dizer, na verdade não foi o livro de Gênesis, foi o livro da aliança, esse que está aí. Sabe o que os eruditos vão nos dizer? Volte umas folhas da sua Bíblia, por favor. Desde o capítulo 20 de Êxodo, verso 22, 22. Disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: visto que dos céus eu vos falei, etc. Não fareis deuses diante de mim, e tudo mais que você vê aí. Entrando pelo capítulo 21, leis acerca dos servos, leis acerca da violência. Capítulo 22, leis acerca da propriedade, leis civis e religiosas. Entrando agora no 23, as festas, o ano de descanso, os deveres dos juízes, o próprio sábado, a promessa da posse da terra, e conclui o capítulo 23, no verso 33. Então olha aí essa grande seção. Capítulo 20, verso 22, até capítulo 23, verso 33. Certo? Esse livro é chamado de o livro da aliança. O livro da aliança. Por isso você tem todos esses deveres, todas essas instruções. Foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Então, quando ele escreve o Gênesis e assim os outros livros, ele inclui o escrito do livro da aliança que ele já havia escrito no livro de Gênesis. Então, esse livro da aliança é a primeira de todas as escrituras da Bíblia, do Velho Testamento. Você compreendeu?
Então, quando esse livro foi escrito, voltando ao capítulo 24, verso 7, Moisés toma o livro da aliança que o Senhor estava fazendo com eles. Como essa aliança é ratificada? Como ela foi ratificada? Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue, olha isso, da aliança. Então nós temos no verso 7 o livro da aliança, olha aí. E temos no verso 8 o sangue da aliança. Meus irmãos, que coisa significativa. Tudo aquilo que o Senhor teria, preste atenção, a revelar para o seu povo naquela dispensação, estava baseado naquilo que ele havia falado nesse livro da aliança, que foi selado com esse sangue, que obviamente era uma figura do precioso sangue do Cordeiro, que selaria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, e claro, incluindo aqueles que eram então gentios, e aí estamos nós, né? Olhe mais, a sequência, verso 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú de novo, e os 70 anciãos de Israel, olha isso, e viram o Deus de Israel. Que linda essa sequência. O livro da aliança, já falamos o que ele significa. O sangue da aliança, verso 8. Imediatamente depois desse livro da aliança, selado com esse sangue da aliança, e o próprio povo aspergido com o sangue da aliança, né? Eles sobem ao monte, verso 10, viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Que visão, não é? E o verso 11, ele, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Por que comer e beber está aí? Porque eles viram a Deus e não foram consumidos. É claro que na medida do que eles poderiam ver. Óbvio, claro, né? Nenhum homem pode ver a plenitude de Deus. Ninguém. Então, viram a Deus e comeram e beberam, e não foram fulminados. Por quê? O livro da aliança que o Senhor fez com esse povo, um povozinho, que ele chamou do Egito, escravo, um nada, não é? Agora ele confere a eles uma posição única, leva-os ao Sinai, os 10 mandamentos, assim começa Êxodo 20. Depois vimos lá na sequência, Êxodo 20 e 22, o livro da aliança, sela esse livro com o precioso sangue, ratifica essa aliança. Eles sobem de novo ao monte, veja, na primeira subida, você tem aí, nós já lemos a primeira subida, só Moisés subiu. Ele diz, não, Arão não vai subir, Nadab, Abiú, os 70, todos vão ficar aí. Os 73 vão ficar aí, só você vai subir. Mas na segunda etapa, depois do livro da aliança, selado com o sangue da aliança, o sangue espargido sobre o povo, então agora sim, agora você tem no plural. Eles subiram, eles viram a Deus, e eles comeram e beberam. Não é maravilhoso, meus irmãos? E tudo isso está na sombra, no tipo, na figura. Aqui não está o sangue do verdadeiro Cordeiro, e nem a verdadeira redenção, e nem a eterna aliança, não é? Mas ainda tem mais, para voltarmos ao texto de Lucas. O que acontece depois, no capítulo 25 de Êxodo, olha aí para a sua Bíblia. As instruções, isso vai até o capítulo 31. As instruções sobre a casa de Deus, o tabernáculo. Meus irmãos, o relato não está aqui descoordenado. Tudo que eles receberiam a respeito da visão da casa de Deus, claro que no tipo e na figura, mas quão precioso foi a eles, e ainda quão precioso é a nós, essa tipologia. Tudo que eles receberiam a partir de Êxodo 25, podemos dizer, as instruções sobre a habitação de Deus, o tabernáculo, a casa, estaria baseado naquilo que foi feito no capítulo 24. O livro da aliança, sangue da aliança, e aspergido sobre o livro e sobre o povo. Bem, sem dúvida, meus irmãos,
Este é o pano de fundo de Lucas 22. Quando o Senhor toma aquele cálice e diz, este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. De novo, a aliança e o sangue. Aí ele diz, bebei dele todos, segundo outros evangelistas, e aqui em Lucas, derramado em favor de vós. Derramado para quê? Para selar com eles essa eterna, preciosa, incondicional aliança. E vamos guardar então todas as instruções sobre a habitação de Deus com o seu povo são posteriores. Por isso, meus irmãos, que nós rememoramos nessa mesa a beleza e o significado da oferta do Cordeiro de Deus uma vez por todas, pela qual nós temos sido santificados. Hebreus capítulo 10. Então, voltemos a Lucas. Vamos um passo mais. Se o Senhor permitir, iniciaremos hoje e concluiremos na próxima quarta-feira para que outro irmão siga nos encargos aqui de Lucas. O que acontece imediatamente depois dessa magnífica celebração? Essa instituição da mesa do Senhor. Primeiro, olhe de modo geral para esse texto aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versos 21 a 23. O que acontece aqui? Um relato sobre a traição do Senhor. E que Judas seria esse instrumento. Preste atenção nessa sequência. Então, versos 21 a 23. Vamos chamá-la de a traição. Certo? E, obviamente, aqui está ligada a Judas. Versos 21 a 23. Versos 24 a 30. Na maioria das Bíblias você tem, inclusive, essa seção destacada aí, né? É um parágrafo. 24 a 30. O que acontece nessa seção? Aqui nós temos uma disputa por preeminência e por supremacia. Penso que a nota central aqui poderíamos chamá-la de autoimportância. Meus irmãos, tudo isso na sequência imediata da instituição da mesa do Senhor. E não apenas isso, naquele grupo que representa a própria igreja, os 12. Então nós temos, de novo, versos 21 a 23, a traição anunciada na pessoa de Judas. Nós temos os versos 24 a 30, os discípulos disputando entre si por preeminência e por supremacia. Então, cheios do conceito de autoimportância. Mas, irmãos, ainda não terminou. Olha o que nós temos nos versos 31 a 34, para você ter uma visão do todo. Nós temos a autoconfiança de Simão Pedro. Eu irei contigo até a morte, por ti darei a própria vida. Olha a sequência desses relatos. A traição, tudo no meio deles. A traição, a disputa por supremacia entre eles. Quem é o maior? Preeminência. E finalmente, autoconfiança no coração de Simão Pedro. Como é que nós poderíamos chamar isso? Para então meditarmos um pouco até onde for possível. A carne no círculo mais íntimo do Senhor. Irmãos, talvez, se nós fôssemos diligentes, nós podíamos terminar a reunião agora aqui e irmos embora. Porque você iria meditar nisso. Olha a ordem de novo. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Essa é a ênfase. Esse é o momento. Então ele toma o pão e o parte. Isto é o meu corpo. Ele toma o cálice e diz, cálice de uma nova aliança no meu sangue. E agora dentro dessa esfera de intimidade, que é a dele, é o seu grupo, são seus discípulos. É aquilo que representa a sua igreja, é aquilo que nos representa. Do contrário, nós não teríamos nada nesse texto senão um relato histórico. Nós podíamos quase que descartá-lo. O que serviria para nós? Não é? Você está entendendo, irmão? Então, dentro do círculo familiar íntimo, aquela que na terra era a igreja do Senhor,
os 12. O que ele tem ali, nessa hora, a poucas horas do Calvário, assentado com eles, instituindo a sua mesa. Nós temos traição, disputa por supremacia e por preeminência, quem é o maior, e autoconfiança. Eu sou, eu por ti darei minha vida. Se conhecemos bem a história de Pedro, penso que, mesmo com reverência, nós podemos parafraseá-lo, como que dizendo: Senhor, não estou certo quanto à escolha de 11, mas de um o Senhor acertou. Eu, por ti, darei a minha própria vida. Autoconfiança. No círculo mais íntimo. Será que isso fala algo sobre a história da igreja? Penso que sim, meus amados irmãos. Então vamos devagar um pouco com isso. Vamos ver primeiro essa nota da traição. Abra, por favor, o texto do Salmo 55. Olhe esse tremendo relato que tem relação direta, profética, com essa hora. Salmo 55, verso 12. Salmo 55, 12. Ouça bem. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual. Preste atenção nessas palavras. Meu companheiro e meu amigo íntimo. Você se lembra que quando Judas foi identificar o Senhor com aquele beijo no rosto no Getsêmani, você lembra o que o Senhor diz a ele quando Judas se aproxima? Você se lembra? Você acha que o Senhor era hipócrita? Você acha que o Senhor está usando força de expressão no que ele disse? Ou ele é sempre verdadeiro no que ele diz? Você se lembra o que ele disse para Judas? Amigo, a que viestes? Mas tu, és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, praticamente 3 anos e meio, pouco menos. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Nós temos um outro salmo que diz: o meu amigo íntimo, aliás, o Senhor cita isso em João 13, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tão claramente se referindo a ele, não é? Então, meus irmãos, o que isso significa? Significa que mesmo o Senhor, sabendo quem seria o traidor, e o relato dos evangelhos é claro em nos dizer isso, que ele sabia quem iria traí-lo, ainda assim, o coração do Senhor estava em angústia por isto. Porque ele não está chamando Judas de amigo íntimo e companheiro, jogando palavras ao vento. Até mesmo, irmãos, historicamente falando, e é isso que os eruditos vão nos dizer, se Judas tinha a bolsa, é porque a ele foi confiado algo especial. E não apenas isso. Se ele tinha a bolsa, ele tinha proximidade com o Senhor. E a Bíblia é clara sobre isso. Porque quando o Senhor oferece a ele aquele bocado molhado de João 13, você conhece o texto, não é? É dito que ele então tomou aquele bocado molhado e saiu logo, e João registra, era noite. Você se lembra? João 13? Pois também é dito, nessa mesma ocasião, que quando Judas saiu, os discípulos pensaram assim: o Senhor deve ter dito a ele para dar alguma coisa para os pobres. Você se lembra? Exatamente porque ele era próximo do Senhor. Ele era o tesoureiro. Então, se havia algo para ser oferecido a outros, ele teria que ir a Judas. Ou quem sabe Judas ir a ele. Senhor, o Senhor quer que façamos isso? O Senhor quer que façamos aquilo? Como é que vamos aplicar esse dinheiro aqui ou ali? Não é?
Então, aí estão os dois. Esse texto dos Salmos é tão significativo. Juntos caminhávamos, juntos íamos à casa de Deus, com aquela multidão. Judas o acompanhou em todo esse processo. Mas agora, meus irmãos, na hora de angústia do nosso Senhor, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa. Nessa hora de angústia do nosso Senhor, um paradoxo tão grande, não é? Angústia por um lado, por outro lado, a segurança, o descanso de que seu Pai, mesmo naquele momento da mais terrível separação na cruz do Calvário, o seu Pai estaria logo ali, embora ele não pudesse vê-lo e nem tocá-lo, porque ele foi separado realmente de Deus. E isso é morte. Deus meu, por que me deixaste para trás? Por que me abandonaste? Mas seu último brado foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, meus irmãos, nesse momento de angústia do Senhor, por causa desta hora, ele tem uma segunda angústia. Judas. E o significado que seria feito pelas mãos do amigo íntimo. Então, o que nós derivaríamos, meus amados irmãos? Já que estamos falando do círculo íntimo, já que estamos falando daquilo que representa a igreja. Sabe o que um dos servos do Senhor já disse? Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, antes de dizer o que ele disse, preste atenção. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 11, falando sobre a mesa do Senhor, ele diz assim, dentre outras coisas: examine-se o homem a si mesmo. Não coma sem se examinar. Examinando-se, coma, mas examine-se. Sabe por quê, meus irmãos? Como já disse então alguém, há Judas em cada um de nós. É forte para você ouvir isso? Você se lembra o texto que lemos há poucos dias atrás, do irmão Ni, sobre os últimos dias? Você se lembra bem daquele texto? Antes da vinda do Senhor haverá muito engano e muito erro. Você está aí com o texto fresco na sua memória? Você lembra o que diz numa das linhas daquele texto? Vou repetir, a atmosfera à nossa volta nos forçará, nos pressionará para trairmos a Deus e desistirmos das nossas sinceras orações. Me permitam repetir. Esse irmão escreveu isso há algo em torno de 80 anos atrás. A atmosfera, falando sobre os últimos dias. Por isso ele começa, antes da vinda do Senhor. A atmosfera à nossa volta nos pressionará, nos forçará a trairmos a Deus e desistirmos das nossas sinceras orações. Assim é o texto, parte do texto. Você concorda, irmão? Ou você, quem sabe, pensa como Simão? Eu não. Se você pensa assim, esse é o seu maior perigo. Então, no círculo mais íntimo do Senhor, o que nós vemos? A carne em ação. A carne na traição, a carne na disputa por supremacia e por preeminência, e a carne na autoconfiança. A mesma carne, em 3 aspectos. Então, meus queridos irmãos, não terminamos ainda não, mas peçamos ao Senhor que nos ajude a sairmos daqui com essas notas no nosso coração. Você se lembra que quando o Senhor falou sobre o fato da traição, e isso é muito interessante nesse grupo íntimo também, que representa a igreja, é muito interessante e bonito, que eles não perguntaram, como que apontando o dedo, né? Dizendo assim, será que é aquele? Será que é aquele? Será que é aquele? Não é? Você se lembra do relato? Quando o Senhor falou sobre o fato que ele seria traído, eles perguntavam entre si, porventura, e ao Senhor, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E essa é a pergunta que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Porque enquanto nós confiarmos em nós mesmos, nós estamos aí, nesse ponto.
A atmosfera à nossa volta nos pressionará para trairmos a Deus e desistirmos das nossas sinceras orações. Nós estamos vivendo realmente esses dias. Ou estamos num parque de diversão e num navio de cruzeiro. O que você acha? Qual é a hora que a igreja está vivendo, irmão? Qual é a hora que a igreja está vivendo? A carne de Judas, ou a carne em Judas, não foi afetada pelo amor do Senhor. E em nós? Aquilo que há em nós tem sido afetado pelo amor do Senhor? Porque na verdade, irmãos, o que é nascido da carne é carne e sempre permanecerá carne. Usando esse termo no sentido mais amplo, vamos falar sobre a pessoa de Judas, né? Nossa carne não pode ser mudada. A carne em nós é sempre e sempre será um instrumento sempre à mão de Satanás. Por isso que é nascido da carne é carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis as cobiças da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ouvirmos isso sonoramente nessa noite e registrarmos no nosso coração. Nossa carne sempre será uma ferramenta à mão de Satanás para trair o Senhor, negar o Senhor. E a segunda coisa, a pessoa do amigo íntimo, o companheiro Judas, não foi afetada pelo amor do Senhor. Pergunta para nós, o amor do Senhor tem afetado a nossa pessoa? Meus irmãos, é uma pergunta grave, porque se o amor do Senhor não tem afetado a nossa pessoa, então nós estamos em grande perigo. Porque Judas foi um desses. Andou com ele, caminhou com ele, foi à casa de Deus com ele, enfim. Mas o amor do Senhor não afetou a pessoa de Judas. Vamos manter isso nos nossos corações, vamos meditar sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos orar sobre isso. Segunda coisa, e talvez seja o último passo que possamos dar hoje. A autoimportância. Vamos ver um pouco desse texto, com alguns detalhes até onde for possível por hoje. Volte lá, por favor, em Lucas 22. Verso 24, então, diz assim: suscitaram entre si uma discussão. Sabe o que denota essa palavra aí, discussão? No nosso português ela é simples, né? Mas ela tem um sentido mais amplo aí, nesse texto, em particular, na língua original. Também Paulo usa em Timóteo essa mesma palavra, em outros lugares. Ela denota um estado mental que ama contendas. Um estado mental que ama contender. Ama disputas, ama contendas. Vocês se lembram que quando Paulo fala sobre irmãos que deveriam servir na casa de Deus como colunas, ele diz, não seja contencioso. Lembra? Então levantou-se entre eles uma contenda, essa disputa mental. E qual que era o foco da disputa? Qual deles parecia ser o maior? Meus irmãos, é uma atmosfera tão distinta daquilo que havia no coração do Senhor, não é verdade? Vamos nos colocar na cena. Nosso Senhor está sentado com eles na mesa da Páscoa e instituiu então ali a sua mesa, a ceia do Senhor. Falou sobre a questão da traição que estava ali à mão. E imediatamente depois, os seus discípulos estão disputando. Quem dentre eles é o mais relevante, o supremo, o preeminente, o maior? Tão discrepante a atmosfera. O que havia no coração do Senhor? O seu padecimento. O que havia no coração deles? Disputa por preeminência.
Agora, mais uma nota relevante aqui. Há apenas 6 meses atrás, a mesma coisa aconteceu. Nos últimos 6 meses da história do Senhor Jesus com seus discípulos, nada mudou no coração deles. Quando nosso Senhor desceu aquele monte, provavelmente o Hermon, na transfiguração, desce do monte, encontra aquele pai com aquele jovem possesso, trata daquele assunto, você conhece, o relato dos evangelhos, imediatamente, sequencial a isso, diz assim: e levantou-se entre eles uma discussão sobre quem seria o maior. Quem sabe, talvez, porque nenhum deles conseguiu lidar com aquela casta de demônios, você se lembra? E nosso Senhor disse, essa casta não sai senão com jejum e oração. Nenhum deles pôde lidar. Então, quem sabe, eles ficaram, de certa forma, tão humilhados, digamos assim, que agora, então, eles teriam que disputar quem dentre eles sobrava, né? No meio de tanta humilhação. Quem é o maior entre nós? 6 meses antes. Agora nós estamos a horas em que o Senhor será crucificado. E a questão é a mesma. Qual dentre eles seria o maior? Verso seguinte, verso 25. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. Dominam sobre. Pedro, que aprendeu tão bem essas lições na sua jornada com o Senhor, já um ancião, escrevendo as suas epístolas. Quando chegarmos numa outra sessão, que teremos na próxima semana, esse texto abaixo aqui, de 31 a 34, sobre Simão, você vai ver que quando ele escreveu essas epístolas, ele escreve exatamente para fazer o que o Senhor disse que ele deveria fazer aqui, nesse texto. Fortalecer os irmãos. Né? Então, quando nós vamos lá, vemos Pedro fazendo isso, esse papel. Não é? Mas aqui não, meus irmãos. Aqui, a disputa entre eles é sobre quem seria o maior. Quando ele já anciãozinho vai escrever a sua epístola, 1 Pedro 5, ele vai dizer assim que aqueles anciãos ou presbíteros que servem o povo de Deus, eles não deveriam ser o que mesmo? Dominadores do rebanho. Mas modelos daqueles que lhes foram confiados. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Agora, aqui há um detalhe técnico, no verso 26, chamemos assim, mas não apenas técnico. Me parece muito lindo. Olhe como é o texto original. Aí, depois você faça a sua conferência. Verso 26 diz assim, no texto original. Mas vós não. E parou aí. Não há, nos textos originais, essa expressão, sois assim. Inclusive, numa boa parte das versões em inglês, você vai encontrar só o sois. Porque quem está traduzindo, né, ele então usou esse verbo aí, o ser, aí, para completar a ideia. Para que, digamos, a frase não pare como que na metade. Não é? Mas, na verdade, ela não está parando em metade nenhuma. Vamos ler o texto todo de novo, para ver o que o Senhor disse. Sabeis, Jesus lhes disse, verso 25, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não. Assim está o texto. Que contundente esse mas vós não, você não acha? Porque ele já falou qual é esse não. Vocês não são como aqueles que dominam sobre eles, não é? Mas vós não. Vós o que então? Pelo contrário, o maior entre vós. Maior aqui é maior mesmo, no texto original. Mas agora você tem aqui, entre vós seja como o menor. Na verdade a palavra aqui é neos, que significa novo. Que deveria ser melhor traduzida por jovem. Então o maior seja como o jovem. Neos. Que lindo, irmãos. Que lindo. Você lembra de Paulo dizer para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis. Esse que é o maior, porque quem sabe o Senhor tem então lhe concedido mais, maior nesse sentido, tem mais visão, ou tem mais experiência, ou tem mais isso, ou tem mais aquilo. Então que ele seja como o jovem.
como o Neos. Embora ele não seja um Neos, mas que ele seja como o Neos. Que lindo, não é? Se o corpo de Cristo não for assim, nós não temos caminho. O caminho é supremacia, o caminho é preeminência, o caminho é dominação, o caminho é estrelismo, não é? E aquele que dirige, completando o verso 26, seja como o que serve. Agora, ouça esse verso 27. Que verso contundente. Que espada doce da boca do Senhor. Pois qual é o maior? Poderíamos trazer a interrogação para cá, né? Qual é o maior? O Senhor está fazendo a pergunta. Quem está à mesa ou quem serve? Bom, pergunta facílima de responder. Os criados ficam em volta e os proprietários, os senhores, os patrões ficam sentados e vão ser servidos pelos criados, por quem serve. Então a resposta é muito óbvia. O maior é quem está sentado na mesa. E os menores são aqueles que estão cuidando deles, os garçons. Esses são os menores, né? Essa seria a resposta. Então o Senhor confirma e diz: porventura não é quem está à mesa, sendo servido? Agora, irmão, a frase final é assim: pois eu, no meio de vós, sou como quem serve. Vamos buscar fazer algo aqui. Será que os discípulos estavam preparados para reconhecer, para constatar que esse, por exemplo, que Pedro já havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Temos crido, conhecido, tu és o Santo de Deus. Será que eles estariam preparados para olhar para ele e dizer: tu és entre nós o menor? Porque foi isso que o Senhor está dizendo. Eu sou entre vós como aquele que serve. Ele disse: o maior é quem está sentado à mesa, e o menor é quem serve. Eu sou entre vós como aquele que serve. Então o anfitrião, aquele que escolheu esse lugar, que nem os discípulos conheciam, nessa casa aí que eles nem sabiam onde estava, que tinham que seguir o homem com o cântaro de água, fazer os preparativos, segundo tudo que o Senhor ordenou. Ele é o anfitrião, ele preparou tudo, ele os colocou à mesa, e ele está dizendo: eu sou o menor. Meus irmãos, o que o Senhor está dizendo? O que nós temos nessa cena? Nós temos um servo à mesa. O anfitrião é um servo à mesa. Meus amados irmãos, que coisa preciosa para nós. Se os nossos relacionamentos não forem moldados por isso, nós não temos a igreja. Nós temos um grupo de pessoas que reúne para ler a Bíblia, para cantar, para fazer oração, seja para o que for. Mas não temos a igreja. Eu sou entre vós como aquele que serve. Qual é o espírito da mesa do Senhor? Olha esse verso seguinte, verso 27, 28. E aí vamos concluindo, 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ah, meus irmãos, leia esse verso de novo. Nós estamos tratando com 12 fracos, assim como nós. Não há diferença nenhuma deles e nós, não é? Esse é o colégio que o Senhor escolheu e amou. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os completamente, perfeitamente, até o fim, como diz o texto. Eles falharam de muitas formas, não é? Até o fim. Daqui a poucas horas o Senhor vai para o Getsêmani, não é assim? E chama com ele alguns para acompanhá-lo. O que acontece lá? Dormiram de tristeza. Pedro, que é quem está por trás do Evangelho de Marcos, definitivamente, por isso ele comunica esse relato a Marcos, a João Marcos, que escreve, só está em Marcos 14, que uma das vezes em que o Senhor volta daquela distância que ele tomou deles no Getsemane para orar, como um tiro de pedra, o Senhor se afasta deles e vai orar sozinho. E volta aqui para ver, para a companhia deles,
Então Marcos registra o que Pedro sabe muito bem. E a informação que ele passou para Marcos. O Senhor diz assim para Pedro, ou para Simão: Simão, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi assim? Agora, olhe que lindo esse verso 28. Apesar de toda a fraqueza deles, a pequenez deles, os tropeços deles, olha o que o Senhor está dizendo. Na sua hora de angústia, irmãos, de aflição, horas antes do Calvário, Ele olha para eles e faz um tremendo elogio. Você não acha? Vós sois os que têm permanecido. Vamos parar essa frase aí por um momento. Vós sois os que sobraram. Onde estão os outros? Onde estavam os outros a essa hora? O que os outros diriam a poucas horas depois, quando ele estava na cruz? Não é? Crucificam, crucificam. Vós sois os que têm permanecido comigo. E aí temos aí a última expressão do versículo: nas minhas provações, nas minhas tentações. Oh, meus irmãos amados, quão humano era o nosso Senhor Jesus. Como Ele encontrava esse lugar no coração desses tão fracos, tão pequenos, tão incapazes de ser para Ele o que Ele necessitaria como homem. Não é? Quando Ele está orando no Getsemane angustiando, o que a Bíblia diz? Nenhum discípulo chegou lá para confortá-lo ou fortalecê-lo. Um anjo do céu o fortalecia, o confortava. Não é? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Que coisa maravilhosa. Irmãos, qualquer um de nós, nessa situação, estaria simplesmente deixando de lado esses dois, dizendo: não entendem mesmo, não compreendem mesmo, não podem me acompanhar, está tudo velado para eles. Né? Mas não foi isso que o Senhor fez. E olhe mais, para concluirmos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio. É outra frase impressionante, não é? Confiar um reino para essas pessoas. Mas, meus irmãos, Ele sabia o que Ele iria completar no Calvário. Ele sabia que, Lucas 12, eu vim para lançar fogo à terra, e quanto quisera eu que ele já estivesse a arder. Descido do Espírito Santo, claramente, não é? Ele diz: porém eu tenho um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Que batismo é esse? A cruz. E quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. Né? Então ele sabia tanto da cruz quanto do Pentecostes, que ele derramaria o seu Espírito sobre sua igreja. Então, irmão, suas palavras, digamos, são proféticas. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E não foi isso que nós vemos o frágil Simão, agora cheio do Espírito Santo em Atos 2, tomando as chaves do reino e abrindo, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor, Atos 4. Em Atos 2 a mesma coisa. Que faremos, irmãos? Arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, abrindo o reino que lhes foi confiado. E seguindo, para concluirmos, verso 30. Para que um reino eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa. Claro que o Senhor aqui está usando uma linguagem figurada, é claro, né? Mas para o que aponta esse comais e bebais a minha mesa? Obviamente, a comunhão do reino, muito claro. Mas não apenas a comunhão do reino. O que mais diz aí? E vos assentareis em tronos. Dá para acreditar? Com quem está falando? Esses 12, vamos excluir Judas, vamos pensar nos 11 então. Vós os assentareis em tronos. Os que estavam disputando quem é o maior, quem é preeminente, o Pedro cheio de autoconfiança, não é? Vós vos assentareis sim em tronos, para julgarem as 12 tribos de Israel.
Comunhão do reino, autoridade do reino. Nessa sequência. Vamos tomar isso, obviamente, está se referindo literalmente a estes discípulos. Né? Não vamos espiritualizar o texto, não. Mas vamos aplicar o princípio. O reino foi confiado não somente a eles, mas também a nós. Nós fomos chamados a comer nessa mesma mesa, comunhão. E também fomos chamados para exercer, baseados na comunhão, exercermos representatividade. Ou seja, exercermos a sua autoridade. A igreja na terra não é um povinho. A igreja na terra come na mesa do rei e exerce a autoridade do rei. E sem dúvida, meus irmãos, quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais a igreja precisará entrar mais profundamente nesses dois princípios. Comunhão do reino, autoridade do reino. Mesa e tronos, duas coisas. Agora, nós temos mais 5 minutinhos, e eu quero encerrar lendo um texto para os irmãos. Meus irmãos, esse texto, de alguma maneira, compartilhei isso com um irmão há poucos dias atrás, tem falado solenemente ao meu coração. E o motivo é bem claro. Este ano de 2025 é o ano em que completam 40 anos em que nós estamos juntos. 40 anos. O texto que vou ler para os irmãos foi proferido quando uma assembleia estava completando 40 anos juntos. Como esse texto já foi publicado em um livro, um livreto, porque foram algumas mensagens transcritas de nosso irmão Stephen Kong, que já está com o Senhor. Quando ele proferiu essa palavra à assembleia em Richmond. Por muitos anos ele serviu ali, como é de conhecimento de muitos irmãos que estão aqui. Então, quando aquela assembleia estava no seu 40º ano, ele proferiu umas mensagens a essa assembleia. Então, o contexto é esse. E veja o que ele disse. É um texto que selecionei porque ilustra de uma maneira muito viva e profunda esse segundo aspecto da manifestação da carne que lemos nesse texto de Lucas. Ou seja, a carne buscando preeminência, buscando supremacia. Olha como esse texto ilustra isso. Vou procurar lê-lo sem interrupções, senão nós íamos gastar muito tempo aqui, mas pode ser que voltemos a ele, se necessário, na próxima reunião, para destacar alguma coisa que hoje não teríamos tempo para não alongar demais. Então concentre-se aí e ouça com muita atenção o que esse irmão escreveu. Graças a Deus, através dos anos, nós sentimos que fomos abençoados. É assim conosco também, nesses 40 anos? O Senhor está nos conduzindo adiante e nós estamos aprendendo. Mas o inimigo não esteve contente conosco. E por causa disso, ele golpeou no próprio cerne do nosso reunir. Alguns dos irmãos responsáveis, ele está se referindo então a eventos passados. Alguns dos irmãos responsáveis, junto com outros, deixaram a assembleia. Quando eu olho para trás, eu penso que a razão para isso foi ciúmes. Você ouviu bem, irmão? Ouviu bem? Ciúmes no serviço, ciúmes ministeriais, ciúmes uns dos outros. Quem sabe ciúmes do serviço que um tem e o outro não tem e quer ter. 1 Coríntios 12. Não podem o ouvido dizer ao olho, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. E nem por isso ele deixa de ser. Quando eu olho para trás, repetindo, eu penso que a razão para isso foi ciúmes. Mas graças a Deus, pela sua graça, nós prosseguimos. Entretanto,
O trabalho do inimigo ainda não estava terminado. Novamente nós tivemos um outro rompimento, 2 ocasiões então, a partir do centro. Neste caso, a questão foi sobre ensino e doutrina da palavra de Deus. Ouviu bem, irmão? Ciúmes no serviço, ensino e doutrina da palavra de Deus. Como ele vai explicar essa questão de ensino e doutrina? Escute, nós sentimos, então ele está se incluindo, que havia erro em alguns dos ensinos que estavam entrando. Mas mesmo assim, haviam aqueles que desejavam introduzir aquele ensino em nosso meio. Ele não cita qual foi o ensino, mas cita a percepção de que havia erro, né? Quem sabe um extrapolamento, quem sabe um desequilíbrio, mas, por insistência de alguns, o ensino entrou. Continuando o texto. Mas mesmo assim, haviam aqueles que desejavam introduzir aquele ensino em nosso meio. Por causa daquela controvérsia, nós tivemos um segundo rompimento. E finalmente, ouça isso ainda. Depois de termos atravessado estes 2 rompimentos, nós estávamos tão fracos espiritualmente que começamos a fazer concessões. Terceiro problema. Fazer concessões. Concessões a que será? Ele não foi explícito no seu texto. Que bom que ele não foi. Porque aqui nós podemos pensar sobre muita coisa. Será que nós estamos fazendo concessões de diversas formas? Quem sabe até concessões a ciúmes, concessões a ensinos desequilibrados, concessões a coisas que não conferem no íntimo daqueles que têm sido colunas no nosso meio, que desde o início o Senhor tem levantado. Será que temos feito concessões? Será que temos feito concessões a pecado? A relacionamentos inadequados? Então, quero repetir para terminar. Depois de termos atravessado 2 rompimentos, nós estávamos tão fracos espiritualmente que começamos a fazer concessões. Este é o meu sentimento. Ao invés de sermos fiéis ao que o Senhor nos tinha confiado, ao invés de sermos unidos na mesma visão, nós tínhamos nos tornado uma multidão mista. Que triste, irmãos. Uma multidão mista. Eu penso que nós tínhamos entrado naquela situação encontrada no livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, com boa intenção. Boa intenção. Mas não havia mais uma visão unificadora. E aí, quem sabe, vamos considerar diante do Senhor, nós podemos voltar um pouco nesses tópicos aqui. O que seria essa visão unificadora? Assim como ele diz nessa obra, citei apenas uma pequena, nessa transcrição, citei apenas uma pequenina parte aqui, o Senhor confiou algo a esses irmãos, naquela época então, há 40 anos atrás. A mesma coisa nós podemos dizer. O Senhor também claramente nos confiou algo aqui há 40 anos atrás, que tem relação com a visão celestial, com o seu eterno propósito. Será que nós temos tido e nos movido e nos relacionado em torno desta visão unificadora? Porque onde não há visão, o povo se degenera. Então, meus irmãos, vamos para casa levando essas coisas em nossos corações. E se o Senhor permitir, semana que vem vamos seguir com isso. Mas veja, nós estamos trazendo um anexo aqui. Nós estamos trazendo esse texto por causa do que o Senhor experimentou aí com seus 12 nessa noite. As disputas, as contendas, os ciúmes. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o preeminente? Quem de nós terá supremacia? Eu sou entre vós o menor. Eu sou entre vós como jovem. Eu sou entre vós como aquele que serve. Que o Senhor continue usando de misericórdia para conosco. Preserve a nossa comunhão. Preserve o testemunho de Jesus entre nós. Porque para colocar em uma frase, foi isso que Ele nos confiou. O testemunho de Jesus. E ponto final. É isso que Ele nos tem confiado. Vamos orar e terminamos então. Amado Pai Celestial,
Te suplicamos que, por Tua graça, sigas ainda hoje, nessa noite, na sequência, mantendo as Tuas palavras escritas pelo Teu Espírito no nosso coração. Queremos ser para Ti, Senhor, honra e não vergonha. Queremos ser para Ti representantes e não omissos. Guarda-nos, Senhor. Guarda o Seu testemunho nesse pequeno rebanho, nessa pequena cidade, para o louvor da glória da Tua graça. Obrigado por Tua santa palavra. Obrigado pela instrução que recebemos dela. Nos ajuda, Senhor, a ver com os Teus olhos e assimilarmos Tuas palavras em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos a avançar, Senhor, a avançar em dias de negridão, em dias desafiadores, em dias em que realmente a atmosfera nos pressiona para trairmos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, equipa-nos, alenta-nos. Nós Te pedimos, muito agradecidos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.